Então, você está começando a aprender o que é o sistema financeiro, o que é o mercado financeiro, o que são produtos e serviços bancários. Mas na alfabetização, lá na escola, você começou lendo textos inteiros, parágrafos inteiros, escrevendo poesias de dissertações? Não, você começou aprendendo o alfabeto para ambiente financeiro. O que é? Você tem ideia? Você consegue me dizer? Deixa eu me explicar. Quando a gente fala em mercado financeiro, em sistema financeiro, você não se deparou com vários conceitos aos quais você não tinha muito bem qual era a definição, mas você sabia que era importante para você entender o que é mercado financeiro, o que é sistema financeiro? Então se prepare. Nesse módulo você vai entender conceitos importantes que você precisa saber para na hora que você precisar ver algo maior, você conseguir entender o todo. Pense comigo como se fosse uma alfabetização. Você está em processo de alfabetização financeira. Você está em processo de alfabetização bancária. Então, você está começando a aprender o que é o sistema financeiro, o que é o mercado financeiro, o que são produtos e serviços bancários. Mas na alfabetização, lá na escola, você começou lendo textos inteiros, parágrafos inteiros, escrevendo poesias de dissertações? Não, você começou aprendendo o alfabeto, para depois você fazer sílabas, aí você conseguir formar frases, e aí por diante, parágrafos, textos, ler um livro inteiro. É a mesma ideia. Você precisa de conceitos pequenos para poder entender o todo. Você precisa ver as pequenas coisas para conseguir somá-las e no final conseguir entender o todo. Este é o módulo Ambiente Financeiro. Muitos conceitos que você vê quando você começa a estudar o sistema financeiro são importados da economia, ou seja, são conceitos que vêm lá da área do estudo da economia, mas você, dentro do sistema financeiro, você vê. Afinal de contas, o que é o sistema financeiro do que a economia posta na prática? Tudo que a economia estuda é posto na prática dentro do sistema financeiro, dentro do mercado financeiro, no dia a dia bancário. Sim, então muitos conceitos, não se assuste se vários conceitos que você vê nesse módulo vierem importados da economia. Assim como no futuro, você vai ver que alguns conceitos vêm do direito, outros conceitos da contabilidade, outros conceitos de outras disciplinas como administração, por exemplo. Então, saber, ter conhecimento sobre o sistema financeiro é muito mais do que uma disciplina. É um somar de vários conteúdos emprestados de várias disciplinas. Um conceito muito importante para você poder entender o porquê que existe o sistema financeiro, por que existe uma intermediação financeira, o que é isso, por que existe banco? Por que existe banco? Melhor ainda, por que existe emprego? Por que nós trabalhamos? Provavelmente você vai me responder por dinheiro. Eu trabalho por dinheiro. Eu trabalho porque eu preciso pagar contas. Eu preciso comprar coisas. Não seria mais ou menos essas respostas? Mas você sabia que tudo isso, a existência dos bancos, o porquê você trabalha,
Porque nós temos emprego, nós trabalhamos, não é só por dinheiro, não é só para pagar conta, não é só para comprar coisas. Isso existe por um motivo maior? E para você entender isso, a gente precisa ver 4 agentes macroeconômicos. Conceito emprestado da economia. E quais são eles? Família, as empresas, o governo e o setor externo. Esses são os 4 agentes macroeconômicos que são responsáveis por tudo isso aqui existir. Mas o que é esses conceitos? O que são esses agentes macroeconômicos? Família. Família são unidades que vivem juntas, sanguíneas ou não. Quer dizer que eu não preciso ter parentesco de sangue. Quer dizer que você mora numa mesma residência e divide as contas. A família detém a mão de obra. Ela detém a força de trabalho. E é essa mão de obra e é essa força de trabalho que a família vende para ter dinheiro. E por que a família vende a força de trabalho, a mão de obra pelo dinheiro? Porque ela precisa de bens e serviços. Ela precisa de bens e serviços, seja eles bens duráveis ou não, seja ele um carro, uma casa, ou seja comida, ou seja um eletrônico, mas a família precisa. Você não precisa das coisas? Roupa? Não precisa? E como é que você faz? Você precisa de dinheiro, você vai lá e precisa de dinheiro para poder comprar todos esses bens e serviços. Como você consegue dinheiro? Vendendo a sua mão de obra, vendendo a sua força de trabalho, tendo um emprego. Você troca o seu tempo, a sua força de trabalho por dinheiro, para a partir dali você poder comprar bens e serviços. Aí vem o nosso segundo agente macroeconômico. Para quem que a família vende essa mão de obra, vende essa força de trabalho? A família vende essa mão de obra, essa força de trabalho para as empresas. As empresas precisam de mão de obra. Afinal de contas, como é que elas vão produzir bens e serviços se elas não têm mão de obra? E em troca dessa mão de obra que elas precisam, elas pagam o dinheiro para as famílias. Então elas remuneram as famílias pela mão de obra, pela força de trabalho. Mas não é só as famílias que as empresas pagam. As empresas também pagam ao governo. O que elas pagam? Impostos, tá? Impostos e taxas. Então, as empresas, elas pagam as famílias pela mão de obra, pela força de trabalho, e ao mesmo tempo elas pagam aos governos impostos e taxas. E por quê? Porque as empresas produzem bens e serviços, justamente os mesmos bens e serviços que as famílias precisam. E o governo, por que o governo surge? Por que nós precisamos de um governo? É para garantir o bem coletivo. O governo vem para garantir, além desse bem coletivo, água, luz, saneamento, legislação, leis, regras. O governo vem também para garantir essa relação entre família e empresas. Porque a família tem a mão de obra, a empresa precisa dessa mão de obra, a empresa remunera e a família com essa remuneração adquire bens e serviços que as empresas próprias produzem. Então essa relação é regulada também pelo governo. O governo também precisa de mão de obra. Então ele também paga. E como é que ele consegue dinheiro para todo esse fluxo, para garantir esse bem coletivo? Ele consegue através de taxas e impostos, que são pagos também pelas famílias. Afinal de contas, quando você compra um bem no mercado, ou até mesmo quando você compra um bem durável, você tem impostos embutidos naquilo, até mesmo no alimento seu do dia a dia. Se você declara imposto de renda, tem mais um ponto ao qual você vai pagar algo para o governo.
E o que é esse setor externo? Você falou que são 4, né? São 4, mas por que 4? Porque existe, principalmente depois da globalização, uma interdependência. Ou seja, ninguém vive sozinho. Nenhum país vive ou sobrevive sozinho. Se nós temos uma crise mundial, nós temos uma crise lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a Bolsa de Valores, o nosso mercado afeta. Então, principalmente com a globalização, nós não podemos fechar o nosso governo. Nem a China, que já foi super fechada, conseguiu continuar fechada. Ela precisou se abrir. Não tem como você ficar só com esses 3 agentes aqui. Família, empresa e governo. Você tem o setor externo, você tem outros governos que influenciam sim dentro do nosso fluxo. E do que a gente pode chamar? O que cria esses 4? O que a família, as empresas, o governo e o setor externo criam? Eles criam o que a gente chama de fluxo econômico. Fluxo econômico, que é o fluxo de dinheiro, o fluxo de moeda. É a ideia de que o dinheiro precisa circular. E por que esse dinheiro precisa circular? É por aí que nascem as instituições financeiras, que nasce a intermediação financeira, que nasce todo o sistema financeiro, que nasce todo o mercado financeiro. Sim, é do fluxo econômico dos 4 agentes macroeconômicos que nasce toda a necessidade de um sistema financeiro.